Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dos resultados que saíram da Netflix. Todo mundo sabe que é gigante, perdeu 200 mil inscritos, né, no último trimestre e agora o resultado foi ainda pior, só que com alguns asteriscos. Então, vamos lá! Então pessoal, obviamente vocês sabem, né, eu falei no meu vídeo anterior a respeito desse assunto que a Netflix, ela despencou nas ações, a empresa estava valendo cerca de 300 bilhões, caiu para 70 e poucos bilhões, agora subiu um pouquinho, tá na casa dos 85, 89, aí cai de novo, sobe de novo, e finalmente aconteceu a nova Earnings Interview. Eles não fazem uma Earnings Call, né, eles fazem uma espécie de entrevista. Eu vou explicar para vocês porque eu não gosto tanto assim desse formato, né, de dar satisfação para os seus investidores, mas eles trouxeram os resultados e a queda foi muito grande, né? No trimestre passado eles tinham perdido 200 mil assinantes, nesse trimestre eles perderam 970 mil assinantes, então a situação foi quase 4 vezes pior, só que a receptividade a essa notícia foi muito mais positiva do que do trimestre anterior, né? Para curiosidade de muitos. Então por que que uma notícia, mesmo sendo muito pior, né, tinha perdido 200, agora perdeu 970, por que que a aceitação foi maior? Porque a Netflix, esperta que é, tinha feito uma previsão de 2 milhões de assinantes de queda daquele trimestre para esse, então eles ficaram com 970 mil, ou seja, eles ficaram acima das projeções, né? Eu não acho que perdendo assinantes eles estariam acima de qualquer projeção, mas como eles próprios falaram, ó, no trimestre que vem a gente vai cair 2 milhões, então se preparem, porque a queda vai ser grande, eles acabaram caindo cerca de metade disso, então as notícias foram relativamente positivas. E não só isso, né? Eles também se aproveitaram da situação envolvendo a Microsoft e isso dominou grande parte da entrevista, né? Então eles acabaram não respondendo muitas perguntas de outros assuntos, porque eles focaram bastante nessa nova notícia que saiu envolvendo a Microsoft, que eu já abordei aqui no canal alguns dias atrás. E só explicando pra vocês, né, porque eu faço vídeos a respeito de outros serviços de streaming, eu fiz há pouco tempo atrás a respeito da HBO Max, eu fiz a respeito do Disney Plus, né, dessas earning calls que os executivos dão satisfação, ao contrário de muitos outros que tem um momento ali de perguntas e respostas, que tem um engajamento entre os executivos e as pessoas que querem perguntar, grandes acionistas, né, que trabalham em bancos de investimento ou repórteres, né, eles fazem perguntas para os executivos. A Netflix não dá essa abertura, eles não têm aquele momento de Q&A, né, que eles dizem. Então isso acaba para mim ficando meio falso, né, porque eles controlam completamente a narrativa, eles não dão espaço para perguntas e muitas vezes dá pra gente perceber, né? Eles estavam falando que a aceitação tá sendo muito boa do negócio de compartilhamento de senhas, sendo que a gente tem comprovações de que isso não é um fato, né? Muitas pessoas estão reclamando nos países onde isso já entrou em vigor, então eles podem, de certa forma, maquiar a realidade através dessas reuniões. Mas, por outro lado, a gente tem que analisar também os números, né? Os números da Netflix continuam sensacionais, eles estavam com 222 milhões de assinantes, né, 2 trimestres atrás, caíram para cerca de 221 milhões e agora para 220,6 milhões, então a gente está vendo quedas, mas o número continua gigantesco, eles continuam cobrando muito caro pelo serviço de streaming, quem está aqui no Brasil sabe muito bem, né, que eles continuam cobrando um valor cada vez mais alto. E antes de entrar nos números de cada um dos territórios, eu queria só dar uma olhadinha em alguns pontos, né? Eu fiz algumas anotações enquanto eu assistia. Eles falaram bastante do filme Gray Man, né? Como a grande promessa aí pra esse ano, né? Pra pelo menos essa segunda metade do ano, que é um filme com Ryan Gosling, com Chris Evans e com a Ana de Armas. Os três estão no auge da carreira, né? Digamos assim, o Chris Evans vindo, né, dos filmes do Capitão América, obviamente no universo Marvel. A gente tem o Ryan Gosling que tá fazendo Ken no filme da Barbie, também tá em muita evidência, ele fez muitos filmes bons aí na carreira. E a Ana de Armas também tá fazendo muita coisa, fez Entre Facas e Segredos, fez o filme do 007, então realmente é um filme que tem tudo pra dar muito certo. E eles falaram também que vão gastar 17 bilhões de dólares em conteúdo no ano de 2022, que não é um aumento tão grande, né, com relação aos anos anteriores, então eles estão de fato pisando um pouquinho no freio. Eles falaram bastante também a respeito das premiações, que é muito legal, né, para Netflix, que séries como Ozark e Stranger Things conseguem ser também queridinhas dos críticos e das premiações, e não só queridinhos do público, né? Obviamente são enormes sucessos de audiência para Netflix.
Então são séries que conseguem agradar os dois lados, né, digamos assim. E agora entrando em mais algumas informações interessantes que foram faladas, né, eles falaram que não é 100%, né, de certeza que o plano com anúncios vai ser igualzinho ao plano sem anúncios. Eu acho que isso já tinha ficado meio subentendido no que eles tinham falado até agora, mas parece que eles ainda têm que discutir com os estúdios, eles têm que discutir com as produtoras. Então existem contratos, né, em vigência ali, né, de produtos licenciados que não necessariamente permitem que ela faça isso. E o Ted Sarandos deixou bem subentendido que a chance de não ter todos os conteúdos dentro desse plano separado é bem grande, porque se qualquer um dos estúdios, se qualquer um dos fornecedores ali de conteúdo licenciado não topar esse plano mais barato com propagandas, eles já não vão conseguir colocar tal conteúdo, então a chance é grande de que isso não aconteça. Então a gente pode ver dois produtos diferentes, a Netflix original, né, digamos assim, que seria a Netflix com todo o conteúdo, e uma Netflix um pouquinho menor com esse conteúdo com anúncios. E a respeito da Microsoft, eles falaram a respeito do alinhamento tecnológico entre as duas, que a Microsoft é uma grande parceira e etc, só que eles deixaram bem claro que eles não pensam em substituir a AWS, que é a Amazon Web Services, né, com a Microsoft, que é a empresa de nuvem, digamos assim, né, que controla tudo isso. Eles não pensam em substituir a Amazon pela Microsoft, não é uma parceria que vai se estender para todos os lados, vai ser uma parceria somente focada nos anúncios. E outro ponto que eles abordaram bastante é a respeito dos sucessos recentes que ajudaram nesse número excelente, né, de somente 1 milhão de assinantes perdidos, que foi obviamente a última temporada de Stranger Things, foi o principal ponto segundo o Ted Sarandos. E eles falaram também a respeito de como os grandes sucessos da plataforma todos foram lançados nos últimos 12 meses. Seja o filme Red Notice, seja The Adam Project, seja a série Round 6, né, e também Stranger Things. Então todos os grandes sucessos chegaram recentemente. A gente vai ver mais uma temporada de Cobra Kai. Eles citaram, né, outros grandes lançamentos que vão chegar, né, nos próximos meses. E só ilustrando mais ainda para vocês a diferença entre uma earning call da Disney e da Warner Bros. Discovery, por exemplo, e essa interview que a Netflix faz, eles terminaram toda essa interview, né, todo esse evento para acionistas, respondendo qual era o produto mais esperado para cada um deles. Então eles terminaram num tom muito positivo, sendo que normalmente, né, a sessão de Q&A nessas earning calls acontecem bem no final, então muitas vezes tem perguntas bem duras ali que as pessoas têm que responder. Nos da Disney, por exemplo, as pessoas perguntam a respeito dos trabalhadores, perguntam a respeito dos parques, etc. Então são perguntas mais difíceis, e a mesma coisa acontece com a Warner Bros. Discovery, né? Eles responderam várias perguntas também. Nesse aqui não, eles terminam, né, todos se cumprimentando. Nossa, porque tem muito conteúdo legal chegando, então eu acho que a Netflix, ela consegue controlar muito bem a narrativa, né, nessas earning calls, e eu acho que isso não é tão legal assim para os acionistas, porque muitas vezes eles deixam de fornecer informações que eles deveriam estar informando em uma reunião como essa. Mas agora vamos falar rapidamente a respeito dos números, né? Eu deixei para falar a respeito dos números no final, porque eu já citei para vocês no começo que os números não foram surpreendentes, né? A grande surpresa é que caiu pouco, mas se vocês quiserem também dar uma olhada, né, no que foi tratado, basta vocês entrarem no canal do YouTube, Netflix Investor Relations, se não me engano é o nome do canal. Vocês podem entrar lá e assistir o vídeo, nem pode comentar, é só o vídeo que eles lançam por lá. Ou vocês podem procurar no Google, né, Netflix Investor Relations ou Netflix Investors, que com certeza vai redirecionar vocês para o site correto. Então aqui é o site que eu acabei de citar para vocês, né, ó, Netflix Investors, Quarterly Earnings 2022, né? Aí aqui você tem a Video Interview, que vai te jogar para um link do YouTube, a Letter to Shareholders e o Financial Statements. Eu vou dar uma olhadinha aqui no Letter to Shareholders, né, porque eu acho um pouquinho mais palatável, né, digamos assim. E aqui eu já deixei separado aqui, obviamente tem os números, né, todos aqui em cima, que é um documento aqui composto por 15 páginas diferentes. Eles fazem umas comparações, né, ó, Share of US TV Viewing. Aqui a gente tem a Netflix, seguida da CBS, NBC, ABC, Fox, Disney Plus, Prime Video, Hulu, Apple. Então isso aqui é interessante pra gente dar uma analisada também, né, se for o caso. Estranho não ter a HBO Max aqui, né? Ah não, mas a HBO Max não entra na Nielsen, então tá correto, né? A HBO Max não tá aparecendo. Mas eu vou focar, né, pra vocês na parte dos assinantes, que é o que eu acho interessante, né, pro vídeo aqui. Aqui a gente tem, né, os assinantes por região. Aqui, Yukon,
é United States and Canada, né, que seria Estados Unidos e Canadá. A gente tem aqui, ó, no segundo trimestre de 2021, 73,95 milhões de assinantes, aí subiu para 74,02, aí subiu para 75,22 e agora retrocedeu para 74,58 e 73,28. Então, no território norte-americano, a Netflix já caiu abaixo dos níveis que ela estava no início de 2021, né? Se a gente for para a Europa, eu não sei o que significa Europa e Middle East, né? Imagino eu, a região EMEA, eles tinham 68,7, então a gente vê que é uma região tão importante quanto os Estados Unidos. Tudo bem que o ticket médio é um pouquinho mais baixo, né? Ó, aqui o ARPA, né, que eles falam, que é o Average Revenue Per Subscriber, 11,6, aí 11,5, né? A gente vê que o valor na Europa diminuiu, então aqui 11,6 caiu para 11,17, então o ticket médio caiu, enquanto o volume de assinantes, né, foi de 68 para 70 para 74, aqui um aumento realmente muito grande. Aí caiu para 73,73 e finalmente para 72,97. Foi a região que mais caiu aí, né? E a gente tem aqui a região Latam, que praticamente se manteve, 38,66, 38,99, 39,96, 39,61 e finalmente 39,62. Então, aqui na América Latina, o crescimento foi marginal, né, digamos assim. E finalmente na Asia Pacific, ou seja, na região asiática, a gente tinha 27,88, aí foi para 30,05, 32,63, 33,72 e um crescimento aqui de mais de 1 milhão, 34,80. Então, se não fosse a região, né, Asia Pacific, a Netflix teria sim perdido os 2 milhões de assinantes, porque ela ganhou 1 milhão de assinantes nessa região e perdeu 2 milhões de assinantes nas outras. E se a gente olhar aqui, né, ó, o valor também caiu bastante por lá, ou seja, a Netflix está fazendo alguma coisa na região, né, da Ásia para conseguir conquistar novos assinantes. Talvez seja por causa da Índia, né? Eu não sei exatamente, porque normalmente os serviços de streaming cobram um valor muito baixo na Índia. A gente pode olhar aqui que enquanto nos outros territórios a média, né, de preço, inclusive na América Latina, subiu de 7,50 para 8,67, a gente vê que aqui caiu, né, na Ásia de 9,74 para 9,6, para 9,2, 9,2 e finalmente 8,8, uma queda de cerca de $1 por assinante. É uma queda considerável, né, se a gente pensar em dinheiro asiático. E eu tô falando isso porque eu já falei isso a respeito da Disney, que a Disney tá crescendo muito em território indiano com assinaturas bem baratas. Então, né, dá pra gente considerar isso, não dá? Eu acho que é interessante a gente fazer esse tipo de análise aqui no canal. Mas agora, né, você pode estar se perguntando, como eu sempre trago no final desses vídeos aqui pra vocês, como que as ações da Netflix responderam a isso, se da última vez caiu 25%, chegou até uma queda de 28% depois da última earnings call, sendo que eles tinham perdido somente 200 mil assinantes, como as ações reagiram agora que caiu 970 mil? As ações, por incrível que pareça, subiram, né? A gente pode olhar aqui, ó, a gente tá vendo um aumento de $6 por ação, ou seja, pelo menos 3,4%. Vale a gente lembrar, né, que o dia está sendo muito bom para as outras empresas, né? Se a gente olhar aqui, a Disney está crescendo 4,25%, a AMC está crescendo 5,8%, né? O Roku está crescendo 7,6%, a Warner Bros. Discovery crescendo 1,68%, a Paramount 2,69%. Então, não necessariamente a Netflix está tendo uma performance sensacional, eles estão mais ou menos navegando junto com as outras empresas, né, do ramo aí do entretenimento. E por quê, né? Pode parecer meio absurdo, mas é o que eu falei, eles jogaram uma previsão lá embaixo, eles fizeram uma previsão extremamente pessimista, e assim que os números saíram, os acionistas pensaram, mas eles esperavam uma queda de 2 milhões, caíram só 970 mil, então a situação tá melhor do que eles imaginavam. Eu não concordo muito com isso, mas a gente tem que lembrar que a reação dos acionistas foi muito radical a earnings call anterior, né? Se a gente olhar aqui no year to date, né, ou até no último ano inteiro, as ações caíram de $690 por ação para praticamente 175, né? Então a empresa perdeu, digamos assim, 75% do seu valor de mercado
então não tinha mais para onde cair, né, digamos assim. Imagina que a Netflix tivesse perdido mais 3 milhões, tivesse ficado pior do que a previsão, eu duvido que ela teria caído novamente 25%, porque aí a empresa estaria realmente perdendo muito valor. Eu acho que agora a Netflix está com um valor um pouquinho mais adequado. Eu não acho que era uma empresa que deveria ter 300 bilhões de valor de mercado, se a gente comparar com outras gigantes do entretenimento, que tem muito mais infraestrutura, que tem parques, tem hotéis e etc. Uma Netflix não tem que ser do tamanho de uma Disney, porque ela é somente um serviço de streaming. Então acho que 100 bilhões talvez seja o número ideal para a Netflix, né, para ela ter ali em termos de market cap. E eu acho que é isso que a gente vai ver, né, ó, porque com esse aumento de 3,8, a Netflix vai bater a marca dos 90 bilhões de dólares novamente. Ela está hoje com 89,5. Então acho que a longo prazo, né, pelo menos a médio para longo prazo, a gente vai ver a Netflix retornando a casa dos 100 a 120 bilhões. Então, pessoal, eu até tinha algumas observações para fazer a respeito do compartilhamento de senhas, que eles também abordaram durante a Earnings Call, mas eu vou deixar para fazer um vídeo separado a respeito disso, porque eu sei que é um assunto muito importante e muito relevante para todos, para deixar somente para o finalzinho do vídeo. Então eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dos números da Netflix. 220 milhões continua sendo de longe o líder do mercado, mas eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês a respeito dos números como um todo e da plataforma de streaming líder globalmente. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.